Roteiro de vídeo, 20 capítulos. Capítulo 1. Imagens de containers empilhados em portos, bandeiras americana e chinesa tremulando, gráficos econômicos subindo e descendo. Música de suspense ao fundo. Scott Bessent acaba de soltar uma bomba na economia mundial. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos apresentou um plano que pode mudar completamente as relações comerciais entre as duas maiores economias do planeta. E isso vai afetar sua vida, mesmo que você não perceba ainda. Bessent não é um nome novo em Wall Street. Ex-executivo do poderoso fundo Soros Fund Management, ele agora comanda uma das propostas mais audaciosas da história econômica americana recente. O objetivo é claro e direto: reduzir drasticamente a dependência dos Estados Unidos em relação à China. Estamos falando de tecnologia, farmacêutica, minerais raros e manufatura básica, setores que movimentam trilhões de dólares. Mas por que agora? Por que essa urgência? A resposta está nas tensões crescentes entre Washington e Pequim nos últimos anos. Desde guerras comerciais até disputas tecnológicas, as duas potências estão em rota de colisão. E Bessent acredita que a América precisa se preparar para um cenário onde depender da China pode ser um risco à segurança nacional. O plano não surgiu do nada. Ele é resultado de anos de análise sobre vulnerabilidades da cadeia de suprimentos americana, expostas principalmente durante a pandemia de Covid-19. Capítulo 2. A pandemia foi o momento de despertar para os Estados Unidos. Quando a Covid-19 paralisou o mundo em 2020, ficou evidente que a América dependia perigosamente da China. Máscaras, equipamentos médicos, componentes eletrônicos, medicamentos básicos, tudo vinha de lá. E quando a China fechou suas fábricas, os hospitais americanos entraram em colapso de suprimentos. Bessent viu isso de perto e nunca esqueceu. Sua proposta atual tem raízes naquele momento caótico. O secretário do Tesouro argumenta que nenhuma nação pode se considerar verdadeiramente soberana se depende de um rival geopolítico para produtos essenciais. É uma questão de segurança, não apenas de economia. O plano de Bessent propõe 3 pilares fundamentais: reindustrialização americana, diversificação de parceiros comerciais e desenvolvimento de tecnologias próprias. Cada pilar tem metas específicas e prazos agressivos. A reindustrialização significa trazer de volta fábricas para solo americano. Bessent quer incentivos fiscais generosos para empresas que construírem plantas nos Estados Unidos. Estamos falando de bilhões em subsídios e isenções tributárias. A diversificação envolve fortalecer laços com países como Vietnã, Índia, México e nações do leste europeu. A ideia é criar alternativas viáveis à manufatura chinesa. Já o desenvolvimento tecnológico foca em semicondutores, inteligência artificial e energia renovável, áreas onde a China avançou perigosamente. Capítulo 3. Mas aqui começa a controvérsia. Os críticos de Bessent são muitos e barulhentos. Economistas liberais argumentam que o plano viola princípios básicos de livre mercado. Eles dizem que forçar empresas a abandonar a China artificialmente criará ineficiências enormes. A China não se tornou a fábrica do mundo por acaso. Décadas de investimento em infraestrutura, mão de obra qualificada e economias de escala tornaram a manufatura chinesa imbatível em custo e eficiência. Replicar isso em solo americano não é apenas caro, é praticamente impossível no curto prazo. Os opositores alertam que o consumidor americano pagará a conta. Produtos mais caros nas prateleiras, inflação persistente e perda de poder de compra. Tudo isso em nome de uma independência que talvez nunca se concretize plenamente. Há também a questão das retaliações. A China não ficará parada assistindo os Estados Unidos desmontarem décadas de integração econômica. Pequim já sinalizou que responderá com medidas equivalentes. Isso pode significar restrições a empresas americanas operando na China, barreiras a exportações americanas e até bloqueios em setores estratégicos. A Boeing, a Apple, a Tesla, todas têm operações massivas na China. O que acontecerá com elas? Bessent tem respostas, mas nem todos estão convencidos de que funcionarão. Capítulo 4. O custo estimado do plano Bessent é astronômico. Analistas calculam entre 800 bilhões e 1,2 trilhão de dólares ao longo de 10 anos. Esse dinheiro virá de uma combinação de gastos governamentais diretos, incentivos fiscais e
parcerias público-privadas. Para colocar em perspectiva, é mais do que o PIB de países como Holanda ou Turquia. De onde virá esse dinheiro? Bessent propõe cortes em outros programas, aumento de arrecadação através de fechamento de brechas fiscais para corporações e até emissão de títulos especiais do Tesouro. Mas o Congresso está dividido. Democratas acusam o plano de ser protecionismo disfarçado que prejudicará trabalhadores e consumidores. Republicanos estão rachados entre aqueles que apoiam a agenda nacionalista de Trump e os conservadores fiscais horrorizados com os gastos propostos. Wall Street também está nervosa. Investidores sabem que uma ruptura abrupta com a China causará volatilidade massiva nos mercados. Ações de empresas com grande exposição à China já começaram a oscilar apenas com os rumores do plano. O S&P 500 teve dias de quedas significativas quando detalhes vazaram para a imprensa. Bessent tenta acalmar os mercados dizendo que a implementação será gradual e previsível, mas poucos acreditam que gerir essa transição será tranquilo. Capítulo 5. Vamos falar de semicondutores, porque este é o coração da disputa tecnológica. Chips estão em tudo: smartphones, carros, geladeiras, mísseis, satélites. Quem controla a produção de semicondutores controla o futuro. Hoje, Taiwan produz mais de 60% dos chips avançados do mundo através da TSMC. A China continental está desesperada para dominar essa tecnologia e investe centenas de bilhões nisso. Os Estados Unidos ficaram perigosamente para trás. Bessent quer mudar isso radicalmente. Seu plano prevê 280 bilhões de dólares apenas para o setor de semicondutores. O objetivo é construir pelo menos 15 novas fábricas de chips em território americano até 2030. A Intel, a AMD e outras empresas americanas receberão subsídios massivos para isso. Mas há um problema gigantesco: faltam engenheiros especializados. Construir uma fábrica de semicondutores moderna requer milhares de profissionais altamente qualificados que simplesmente não existem nos Estados Unidos em número suficiente. Taiwan e Coreia do Sul os têm. A China está formando aos milhares. A América está anos-luz atrás no pipeline de talentos. Bessent quer resolver isso com parcerias entre governo e universidades, vistos facilitados para engenheiros estrangeiros e programas acelerados de treinamento. Levará anos para dar frutos. Capítulo 6. A questão farmacêutica é ainda mais urgente e delicada. Estudos mostram que mais de 80% dos ingredientes farmacêuticos ativos usados em medicamentos americanos vêm da China e da Índia. Isso inclui antibióticos básicos, analgésicos e medicamentos para doenças cardíacas. Durante a pandemia, houve escassez real de medicamentos vitais porque a cadeia de suprimentos foi interrompida. Bessent chama isso de vulnerabilidade inaceitável. Imagine um cenário de conflito onde a China simplesmente corta o fornecimento de componentes farmacêuticos. Milhões de americanos ficariam sem medicamentos essenciais em semanas. É um cenário de pesadelo que mantém estrategistas acordados à noite. O plano prevê subsídios para reabrir fábricas farmacêuticas nos Estados Unidos e Porto Rico. Porto Rico já foi um hub importante da indústria farmacêutica, até que as empresas migraram para a Ásia buscando custos menores. Trazer isso de volta não será barato. Mão de obra, regulamentações ambientais e custos operacionais nos Estados Unidos são incomparavelmente mais altos que na China. Os medicamentos ficarão mais caros, sem dúvida. A questão é: quanto os americanos estão dispostos a pagar por segurança sanitária? Bessent aposta que depois da experiência da pandemia, a resposta é muito. Capítulo 7. Minerais raros são outro campo de batalha crítico. Estamos falando de elementos como lítio, cobalto, terras raras, grafite e níquel. Esses materiais são essenciais para baterias de carros elétricos, painéis solares, turbinas eólicas e equipamentos militares avançados. A China controla esmagadoramente a produção e processamento desses minerais. Não porque tenha todas as reservas do mundo, mas porque investiu pesadamente em refino e processamento quando outros países ignoraram o setor. Hoje, mais de 70% das terras raras processadas no mundo passam pela China. Bessent quer quebrar esse monopólio. Seu plano inclui investimentos em mineração doméstica, parcerias com países aliados como Austrália e Canadá e pesquisas em materiais alternativos. Ambientalistas
ambientalistas estão alarmados porque mineração nos Estados Unidos enfrentará resistência massiva. Esses projetos são poluentes, destroem paisagens e levam anos de aprovações regulatórias. A mina de lítio proposta em Nevada enfrenta processos judiciais há anos. Como Bessent planeja acelerar isso sem causar desastres ambientais? Ele fala em regulamentações expeditas e compensações ambientais, mas os detalhes são vagos. Empresas de mineração estão animadas com os subsídios, mas céticas sobre a viabilidade política. Cada nova mina se tornará um campo de batalha entre interesses econômicos e de segurança nacional versus preocupações ambientais e de comunidades locais. Capítulo 8. O México surge como grande vencedor potencial nessa reconfiguração. Com o plano Bessent, o nearshoring, trazer manufatura para perto de casa, ganha força total. O México tem vantagens óbvias: proximidade geográfica, acordo de livre comércio estabelecido, custos de mão de obra competitivos e infraestrutura razoável. Empresas já começaram a migração. Gigantes como Tesla, BMW e fornecedores de eletrônicos estão expandindo operações mexicanas. O norte do México está vendo um boom de construção de fábricas não visto há décadas. Cidades como Monterrey e Tijuana estão se tornando novos hubs manufatureiros, mas há desafios. A infraestrutura mexicana é inferior à chinesa. Portos, ferrovias, energia elétrica, tudo precisa de investimento massivo. A segurança é outra preocupação. Cartéis de drogas controlam vastas regiões do México e extorquem empresas. Executivos americanos hesitam em enviar funcionários para áreas de risco. Bessent propõe um fundo conjunto EUA-México para a infraestrutura de 50 bilhões de dólares. A ideia é modernizar corredores industriais específicos e criar zonas econômicas especiais com segurança reforçada. O governo mexicano está receptivo, vendo oportunidade de desenvolvimento, mas a coordenação entre dois países com prioridades diferentes será complicada. E há sempre o risco de mudanças políticas. Uma nova administração mexicana pode ter visões diferentes sobre essa integração. Capítulo 9. A Índia é outro pivô crucial no plano Bessent. Com 1,4 bilhão de pessoas, democracia estabelecida e economia crescente, a Índia oferece alternativa atraente à China. O país já é potência em tecnologia da informação e serviços. Agora busca se tornar também potência manufatureira. O programa Make in India, do governo Modi, alinha perfeitamente com os objetivos americanos. Apple, Samsung e outras já produzem smartphones na Índia. Bessent quer acelerar massivamente essa tendência. Propõe acordos comerciais facilitados, transferência de tecnologia e investimentos conjuntos em infraestrutura. Os obstáculos, porém, são significativos. A infraestrutura indiana é ainda mais precária que a mexicana. A burocracia é legendária por sua lentidão. Regulamentações trabalhistas são complexas e variam por estado. A mão de obra, embora abundante, carece de qualificação para manufatura avançada. A China levou 30 anos construindo sua máquina industrial. A Índia não pode replicar isso da noite para o dia, mesmo com todo o dinheiro e vontade política do mundo. Bessent está apostando no longo prazo. Ele vê a Índia como parceiro de décadas, não de anos. Mas os críticos questionam se os Estados Unidos têm paciência para esperar enquanto mantém políticas caras de desacoplamento da China. E há a questão geopolítica. A Índia mantém relações próprias com a Rússia e não quer ser vista como mero peão americano contra a China. Capítulo 10. As empresas americanas estão em posição difícil. Décadas de investimento na China não podem ser desfeitas com um estalar de dedos. A Apple tem fornecedores e fábricas profundamente integrados na China. A Tesla construiu sua Gigafactory de Xangai. A General Motors vende mais carros na China que nos Estados Unidos. Essas empresas agora enfrentam pressão intensa de Washington para diversificar rapidamente, mas diversificar custa bilhões e leva anos. Novas fábricas precisam ser construídas, fornecedores qualificados, logística estabelecida, trabalhadores treinados. E durante essa transição, os custos explodem e a eficiência despenca. Os acionistas não estão felizes. Wall Street pune empresas que
sacrificam lucros de curto prazo por estratégia geopolítica de longo prazo. Os CEOs estão sendo espremidos entre pressões governamentais e pressões dos investidores. Bessent oferece cenouras, subsídios, créditos fiscais, garantias de empréstimos, mas também há pauladas implícitas. Empresas que não cooperarem podem enfrentar restrições, perder contratos governamentais ou ser alvos de investigações regulatórias. É capitalismo dirigido pelo Estado, algo que faz muitos defensores do livre mercado se contorcerem. A ironia não passa despercebida. Os Estados Unidos adotando táticas de economia dirigida ao estilo chinês para competir com a China. Bessent rejeita essa comparação, dizendo que é apenas governo fazendo seu papel de proteger interesses nacionais. Mas a linha é tênue. Capítulo 11. Do lado chinês, a reação está sendo calculada, mas firme. Pequim não está em pânico, mas definitivamente prestando atenção. Porta-vozes chineses chamam o plano Bessent de protecionismo retrógrado e mentalidade de Guerra Fria. Mas nos bastidores, estrategistas chineses estão recalibrando. A China também está vulnerável. A economia chinesa depende imensamente de exportações para os Estados Unidos. Centenas de milhares de empregos chineses dependem da demanda americana. Uma ruptura abrupta prejudicaria a China severamente, mesmo que os Estados Unidos também sofram. Pequim está respondendo com sua própria estratégia de duas frentes. Primeiro, acelerar o consumo doméstico para reduzir dependência de exportações. Segundo, fortalecer laços com Europa, África, Ásia e América Latina através da iniciativa Cinturão e Rota. A mensagem é clara. Se os americanos querem se isolar, a China tem outros mercados. Há também sutis retaliações começando. Empresas americanas na China reportam auditorias mais frequentes, aprovações mais lentas e tratamento menos favorável. Nada oficialmente anunciado, mas a mensagem é sentida. A Micron, fabricante americana de chips, foi recentemente banida de vender para alguns setores chineses por alegadas questões de segurança. É uma resposta proporcional e simbólica, e pode ser apenas o começo se o plano Bessent avançar completamente. Capítulo 12. Os aliados europeus estão observando com ansiedade e ambivalência. Por um lado, compartilham preocupações americanas sobre dependência excessiva da China. A União Europeia também sofreu com disrupções de cadeia de suprimentos durante a pandemia. Por outro lado, a Europa tem interesses comerciais massivos na China e não quer ser forçada a escolher lados. A Alemanha, especialmente, está numa posição delicada. A indústria automotiva alemã depende criticamente do mercado chinês. Volkswagen, BMW e Mercedes vendem milhões de veículos lá anualmente. Cortar laços seria suicídio econômico. Bessent está pressionando aliados europeus a se juntarem ao esforço de reduzir dependência da China. Ele oferece parcerias em desenvolvimento tecnológico e acesso privilegiado ao mercado americano. Mas também há ameaças veladas. Países que não cooperarem podem enfrentar tarifas ou restrições. Isso gera ressentimento. Líderes europeus falam publicamente sobre soberania estratégica. Código para não seguir cegamente Washington. A França, sob Macron, é particularmente vocal sobre manter independência política. Há uma divisão crescente entre a retórica de aliança atlântica e a realidade de interesses econômicos divergentes. Bessent precisa gerenciar essas tensões cuidadosamente. Alienar aliados enquanto enfrenta a China seria estratégia desastrosa, mas conseguir consenso entre democracias com sistemas políticos e prioridades diferentes é tarefa hercúlea.
Capítulo 13. A questão trabalhista nos Estados Unidos é complexa e carregada politicamente. Bessent promete que seu plano criará milhões de empregos americanos. Fábricas retornando, construção civil acelerada, pesquisa e desenvolvimento expandido, tudo gerando trabalho. Sindicatos estão animados, pelo menos em teoria. Representa potencialmente uma reversão de décadas de desindustrialização que devastou o Rust Belt. Cidades como Detroit, Cleveland e Pittsburgh, que perderam centenas de milhares de empregos manufatureiros, veem esperança de renascimento, mas há ceticismo justificado. As fábricas modernas são altamente automatizadas. Uma planta de semicondutores de última geração emprega centenas de engenheiros, não milhares de operários de linha de montagem. Os empregos criados exigirão qualificações que muitos trabalhadores deslocados não têm. Um operário de 55 anos que perdeu emprego numa fábrica de móveis não se tornará engenheiro de chips facilmente. Bessent propõe programas massivos de retreinamento e educação. Community colleges receberão fundos para cursos técnicos. Parcerias entre indústria e escolas técnicas serão incentivadas. Mas esses programas têm histórico misto de sucesso. Muitos trabalhadores mais velhos nunca conseguem fazer a transição para novas carreiras. E há a questão de custo de vida. Mesmo que empregos sejam criados, os produtos manufaturados nos Estados Unidos custarão mais. O trabalhador ganhará mais, mas também pagará mais. O benefício líquido é incerto. Capítulo 14. A tecnologia de inteligência artificial adiciona outra camada de complexidade. A corrida pela supremacia em IA entre Estados Unidos e China é talvez a mais crítica de todas as competições tecnológicas. Quem dominar IA, dominará a economia e potencialmente o poder militar do futuro. A China investe massivamente em IA. Empresas como Alibaba, Tencent e Baidu são líderes globais. O governo chinês identificou IA como prioridade estratégica máxima. Os Estados Unidos ainda lideram em pesquisa fundamental, principalmente através de universidades e empresas como Google, Microsoft e OpenAI. Mas a vantagem está diminuindo. Bessent quer garantir que os Estados Unidos mantenham liderança. Seu plano propõe 120 bilhões de dólares para pesquisa e desenvolvimento em IA ao longo de 10 anos. Isso incluiria supercomputadores, data centers, pesquisa acadêmica e apoio a startups. A questão espinhosa é talento. Os melhores pesquisadores de IA são globais. Muitos dos líderes em empresas americanas de IA nasceram no exterior, incluindo China e Índia. Políticas de imigração restritivas conflitam com a necessidade de atrair os melhores cérebros do mundo. Bessent está num cabo de guerra interno na administração Trump entre nacionalistas querendo limitar a imigração e pragmatistas, reconhecendo que os Estados Unidos precisam de talentos globais. Há também preocupações sobre ética e privacidade. O modelo chinês de IA é autoritário, com vigilância em massa. O modelo americano, teoricamente, respeita mais privacidade. Mas essa distinção está ficando nebulosa. Capítulo 15. O setor de energia renovável é outro campo de batalha crucial. A China domina completamente a cadeia de suprimentos de energia solar. Mais de 80% dos painéis solares do mundo são fabricados na China. O mesmo acontece com turbinas eólicas e baterias para veículos elétricos. Essa dominação não foi acidental.
Pequim subsidiou pesadamente essas indústrias por 2 décadas, enquanto outros países tratavam energia renovável como nicho. Agora, quando o mundo corre para descarbonizar, depende da China para a tecnologia. Bessent chama isso de nova OPEP, um cartel de facto controlando recursos essenciais para o futuro. Seu plano quer criar uma cadeia de suprimentos americana completa para a energia renovável. Isso significa desde mineração de minerais até fabricação de painéis e baterias. O custo é estimado em mais de 200 bilhões de dólares. Ambientalistas estão divididos, apoiam a transição para a energia limpa, mas preocupam-se com os métodos. Mineração acelerada nos Estados Unidos causará danos ambientais. E há a questão de tempo. A crise climática é urgente. Podemos nos dar ao luxo de anos construindo capacidade doméstica, enquanto a solução mais rápida seria comprar tecnologia chinesa existente? Bessent argumenta que segurança energética não pode ser sacrificada por conveniência. Depender da China para infraestrutura energética futura seria erro estratégico fatal. É um debate onde urgência climática colide com paranoia geopolítica. Capítulo 16. As implicações para consumidores americanos são inevitáveis e significativas. Décadas de manufatura chinesa mantiveram preços baixos em praticamente tudo. Eletrônicos, roupas, brinquedos, utensílios domésticos, todos ficaram progressivamente mais baratos em termos reais. Isso ajudou especialmente famílias de baixa e média renda a manter padrão de vida mesmo com salários estagnados. O plano Bessent inevitavelmente reverterá essa tendência. Produtos fabricados nos Estados Unidos ou em países alternativos custarão mais. Quanto mais? Estimativas variam, mas economistas calculam entre 15% e 40% de aumento, dependendo da categoria de produto. Um iPhone fabricado completamente nos Estados Unidos custaria facilmente mais de $2.000, comparado aos $1.000 atuais. Roupas, já começando a subir de preço, ficariam ainda mais caras. Bessent argumenta que esse é um custo necessário de segurança e independência. Ele também acredita que o aumento de empregos e salários compensará os preços maiores. Mas isso é controverso. A matemática não necessariamente funciona para todos. Uma família de classe média pode ver pequeno aumento salarial, mas enfrentar aumentos substanciais em custo de vida. O resultado líquido pode ser empobrecimento. Há também a questão de escolha. Consumidores ficarão ressentidos se forem forçados a comprar produtos mais caros e possivelmente de qualidade inferior em nome de segurança nacional? A resposta dependerá muito de como a narrativa é moldada. Capítulo 17. O Congresso será campo de batalha decisivo. Sem aprovação legislativa, boa parte do plano Bessent morre no papel. Ele precisa de apropriações de centenas de bilhões, aprovação de novos incentivos fiscais e potencialmente mudanças em leis comerciais. A Câmara e o Senado estão divididos não apenas entre partidos, mas dentro dos próprios partidos. Republicanos tradicionais de livre mercado odeiam o intervencionismo do plano. Eles veem subsídios industriais como desperdício e distorção de mercado. Conservadores fiscais estão horrorizados com os gastos propostos, especialmente com o déficit federal já estratosférico. Mas republicanos populistas nacionalistas adoram a mensagem de trazer empregos de volta e enfrentar a China.
Democratas também estão rachados. Progressistas gostam do investimento em infraestrutura e empregos, mas desconfiam de tudo associado a Trump. Também preocupam-se com impactos ambientais e questões trabalhistas. Democratas moderados e centristas temem inflação e impactos nos consumidores. Bessent está fazendo campanha pessoalmente no Congresso, uma sala por vez. Ele adapta a mensagem para cada audiência. Segurança nacional para conservadores, empregos para populistas, tecnologia verde para progressistas. Mas unir coalizão suficiente para aprovar um pacote tão massivo e controverso será desafio monumental. A história recente mostra um Congresso profundamente disfuncional, incapaz de concordar até em orçamentos básicos. Passar o Plano Bessent exigirá habilidade política extraordinária ou crise que force consenso. Capítulo 18. Há também o fator tempo. Mesmo que tudo seja aprovado hoje e implementado perfeitamente, os resultados levarão anos, talvez décadas, para se materializarem completamente. Construir fábricas de semicondutores leva 4 a 5 anos. Desenvolver cadeias de suprimentos de minerais leva ainda mais. Treinar uma força de trabalho qualificada é trabalho de uma geração. Enquanto isso, a China não ficará parada. Também está investindo trilhões em tecnologia, infraestrutura e capacidade manufatureira. É uma corrida onde ambos os lados estão acelerando simultaneamente. Bessent reconhece isso, mas argumenta que a alternativa, não fazer nada, é pior. Cada ano de inação aprofunda a dependência e torna a reversão mais difícil e cara. Há também a questão de administrações futuras. O plano de Bessent se estende muito além do mandato atual. Uma nova administração com prioridades diferentes poderia desmantelar tudo. Programas governamentais de longo prazo nos Estados Unidos sofrem de inconsistência política crônica. O programa espacial é exceção rara de continuidade bipartidária. Conseguir o mesmo para a política industrial será desafio imenso. Bessent está tentando estruturar o plano de forma que criar dependências e interesses instalados torne difícil reverter.